Boa tarde, pessoal. Me dá um alô se vocês estão me ouvindo. Agora eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Agora sim. Aê, pessoal. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Acho que a Fabi que passou uma mensagem agora pra mim dizendo que não estava me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sei o que aconteceu. Vocês sabem que tem dono esse negócio. Eu sei. Vocês sabem que tem dono, né? Quem foi que fez isso, né? Vocês sabem disso. Vou mostrar pra você aqui. É o Zorro que fez isso. Olha aqui. Olha aqui, ó. Quem é o culpado disso aqui, de sair sem som o negócio? Oi, Tamar, seja bem-vinda. Dri, Dionísia, Vânia. Sejam todos bem-vindos. Alessandra, Jussara. Dionísia é minha irmã. Ah, Dionísia, irmã do Dr. Arthur. Roberto, seja bem-vindo, Roberto. Fabi. Dri, seja bem-vinda. Agora sim, né? Pessoal, faz um favor pra mim. Clica no coraçãozinho, no aviãozinho, 1 milhão de vezes, por favor. Vocês amam as nossas lives? Bruna, obrigada, Bruna. A gente ama você também, ó. Ó, coraçãozinho pra você, Bruna. Printa aí e marca a gente. Marise, seja bem-vinda. Nilza, todos vocês muito bem-vindos. Gente, faz um favor pra mim. Clica no coraçãozinho e clica no aviãozinho, que hoje nós vamos falar de sexualidade em todas as idades. Então a live hoje vai ser fogo no parquinho. Se vocês acham, se vocês conhecem pessoas que esse tema é importante, se você quer dar aquele toquezinho básico assim na galera, manda aviãozinho pra todo mundo aí, que eu tô com uma lista de perguntas que o pessoal me fez aqui em inbox. E deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser fazer qualquer pergunta e não quiser se identificar, logo abaixo tem uma cartinha com um pontinho de interrogação aí no seu celular. Clica nessa cartinha, coloca a sua pergunta pra mim que eu vou ler e não vou identificar, tá bom? Enquanto isso, eu vou deixar o Dr. Arthur se apresentar e a galera tá chegando e a gente já vai botar fogo no parquinho, porque hoje o título aqui, ó, vai pegar fogo o negócio aqui. Vai lá, Dr. Arthur, se apresenta pra galera aí. Boa tarde a todos e a todas. De novo, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, inclusive, aqui com meu super amigo Adriano, aqui tomando conta da gente, orientando. Estragando a live, não deixando sair som. Não deixando sair som, tirou o som, boicotando. Eu sou ginecologista, obstetra, com extensão em infertilidade e ultrassonografia, medicina estética facial vaginal. Estou localizado aqui na Avenida Tiradentes, 451, Vila Nova, Itu, São Paulo, edifício Nova Sempre. De antemão, um beijo grande para Solange, que eu já vi que está aí. No primeiro momento que eu dei o recado, mandei um beijo para você. Solange, te amo, você sabe disso. Para quem não sabe, a Solange foi minha cabeça, meu braço direito, meu braço esquerdo, foi tudo na minha vida, enquanto eu tive no comando da Unimed aqui de tudo, PA de Itu. E eu sou muito grato a tudo que ela fez por mim e ainda faz. Estamos aqui, vamos falar de um tema que eu acho bastante interessante. Então, contando com a participação de todos vocês. É isso aí. Vamos lá, pessoal? Bom, eu vou começar aqui para puxar aqui uma pergunta que já me foi passada, porque passaram várias perguntas. E aí, doutor Arthur vai desenrolando aqui, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês também, tá bom? Gente, clica no coraçãozinho, no aviãozinho, porque a gente consegue deixar depois a live salva. Beleza? Vamos lá? Doutor Arthur quer falar um pouco sobre esse tema, dar uma explanada sobre o tema? Vai lá. Primeira coisa é o seguinte, a sexualidade é um tema que envolve muitas circunstâncias. Primeiro que o fator tabu, tudo que você fala relativo à sexualidade, você remete algumas pessoas a pensar em promiscuidade, né? E a sexualidade, ela é inerente da pessoa, ela começa já na fase de criança e ela não termina, né? Muitas vezes ela se abranda com o passar dos anos, na grande maioria das vezes por desinformação. Eu queria saber só se vocês estão me ouvindo bem, porque se estiver ouvindo bem, senão eu tenho que chegar mais perto.
Eu não sei se como é que tá. Dá um toque pra mim se o áudio tá saindo bom pra vocês. Alguém pode falar pra gente? Vocês estão ouvindo bem a gente? Eu creio que sim. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoalzinho já responde pra gente ali. Sim, estão ouvindo. Obrigada. Obrigado. Sim, ok. Obrigado. De tal forma que muitas vezes aquilo que nós temos, na verdade, são preconceitos quanto à sexualidade. Tendo em vista que desde a fase infantil, que já desperta, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, já desperta o interesse, a sexualidade, e não o interesse sexual. Porque a criança ela não sabe o que é interesse sexual, né? Então, mas ela tem a sexualidade à flor da pele. E muitas vezes essa sexualidade ela é muito mal interpretada, né? Por quê? Porque nós associamos muito a falta de respeito, a falta de educação, a fatores religiosos, que aqui nós não vamos entrar em discussão, justamente a fim de evitarmos maiores polêmicas. Tanto é que você pega uma criança do sexo masculino, é comum nessa criança muitas vezes levantar e falar, nossa, eu estou com um pipi duro, né? Que aqui nós vamos chamar de pingolim, tá bom? Olha, meu pingolim está duro, olha só que legal. A mãe vê aquilo, acha aquilo um horror, né? Fala, e o pai, né? Geralmente o pai, os latinos de uma maneira geral, né? Eles temem muito pela virilidade dos filhos, né? E aí o pai fala, tá vendo, meu garanhão, né? Segura suas cabras porque meus bodes estão soltos, né? E aí surge todo aquele preconceito. Já quando é do sexo feminino, existe a repreensão. E é por isso que muitas vezes as crianças do sexo feminino, elas são muito mais repreendidas do que as crianças do sexo masculino. E injustamente, uma vez que a sexualidade faz parte dos dois padrões sexuais, né? Nós não estamos aqui falando em gênero, tá? A sexualidade ela está presente no homem, na mulher, independente de opção ou de gênero, né? Então aqui nós não vamos entrar em gênero. De tal forma que o que as pessoas precisam entender é que o pecado, quando associado, né, a sexualidade associado a atos libidinosos, como descrito por Freud, lá em 1800 e alguma coisa que eu não vou precisar, é muito diferente, né? O pecado, ele existe na cabeça do adulto, ele não existe na cabeça da criança. Para a criança, aquilo que está acontecendo com ela, nada mais é do que uma manifestação fisiológica, uma manifestação normal. E que nós, adultos, muito mal a interpretamos. É diferente, por exemplo, que do passar dos anos, em que a pessoa ela pode ter um caminho de sexualidade normal, só que existem aqueles que não são totalmente ligados às atividades sexuais. Isso não quer dizer que seja homossexuais ou não, muito pelo contrário. De novo, a sexualidade ela independe da opção hétero, homo ou do gênero, né? A sexualidade é uma coisa que ela está presente em todos nós, em maior ou menor quantidade, né? Então, por exemplo, em maior quantidade, nós conhecemos as pessoas que são classificadas como ninfomaníacas, né? Que são aquelas pessoas viciadas, são as pessoas que precisam ter várias relações, são as pessoas que precisam ter vários orgasmos seguidos, são as pessoas que querem atividades sexuais com várias repetições. E nós já temos aquelas pessoas que são mais desligadas, né? Que nós chamamos de assexuado, né? O assexuado não é ausência de sexo propriamente dito, né? É uma ausência de sexualidade, né? Essas pessoas geralmente são as pessoas que são muito compenetradas, principalmente em suas atividades profissionais, em que elas têm sim o desejo sexual, mas não na mesma intensidade que uma pessoa que tem a sua sexualidade normal. Aí tinha algumas perguntas, uma outra coisa que eu acho interessante falar, já englobando uma das perguntas, é que essa sexualidade, obviamente, ela também é hormônio dependente. É comum, por exemplo, haver uma diminuição do desejo sexual a partir do momento que os hormônios diminuam, tanto no sexo masculino como no sexo feminino,
tá certo? Então é muito comum, mulheres na pós-menopausa, haver uma diminuição intensa quanto ao libido, né? Uma diminuição intensa do desejo sexual. E isso é corrigível, tá? A pessoa, o que a gente, eu e a Érica, o que nós fomentamos é justamente que as pessoas, elas tenham qualidade de vida, porque muitas vezes, ao contrário do que pensam, existem os homens que se dizem viris, que se dizem poderosos sexualmente falando, quando na verdade eles são os grandes incapazes, são os grandes incompetentes sexuais. E existem aquelas mulheres que você acha que são as mulheres mais fogosas, né? Vamos usar um termo, uma palavra mais popular, e que, no entanto, elas são mais reservadas, são pessoas que não são tão ligadas ao sexo. Da mesma forma que nós temos as pessoas altamente ligadas ao sexo. E no pós-menopausa, o que nós temos que buscar? Ligar, unir os dois, deixar os dois, né, como nós explicamos um tempo atrás, comparando grosseiramente a um fogão, deixar o fogão a lenha, que é a mulher, e o fogão a gás, que é o homem, procurar manter a temperatura dos dois. Não adianta estimularmos só o desejo sexual na mulher se o marido ou o parceiro ou o que valha, que ele corresponda com aquela expectativa da mulher. Agora, da mesma forma, não adianta estimular o homem se a mulher não está correspondendo com aquilo. Então, por isso que o tratamento e o termo sexualidade deve ser sempre procurado ser feito casal, né? O casal justamente tem que tirar essas barreiras, porque é uma barreira muito grande, né? Ainda muito maior no sexo masculino do que no sexo feminino, né? Os homens hoje ainda têm muito mais dificuldade em dizer que ele, sabe, que o interesse dele está um pouco... Por quê? Porque ele se sente menos homem, ele se sente menos capaz, ele pode ser visto num termo comum, né? E aqui perdoe a palavra, ele pode ser visto como broxa, né? Ah, poxa, o fulano é broxa, né? E não tem nada disso. Nós conseguimos hoje, né, dentro da sexualidade, nós conseguimos tratar isso daí e fazer com que as pessoas voltem a ter uma melhor qualidade de vida. E da mesma forma a mulher. A diferença é que o homem, para mostrar o desejo e para mostrar o interesse sexual, a virilidade, ele depende de uma ereção. Quanto a mulher, não depende dessa ereção, né? A mulher, eu não preciso explicar a anatomia aqui, mas independente disso, o homem, ele consegue demonstrar muito mais facilmente a sua diminuição de sexualidade e a sua diminuição de libido. Nós não podemos misturar libido e sexualidade, apesar de andarem muito próximos um do outro, né? Por exemplo, uma pessoa que está com a libido diminuída. Essa libido diminuída pode ter uma causa orgânica ou pode ter uma causa emocional. A sexualidade não, a sexualidade ela é presente. Ela pode estar diminuída em função da ação dos hormônios ou ela pode ser aumentada, né? Agora, a pessoa com a libido diminuída, com o desejo sexual, ou perda de ereção, ou perda da secura vaginal, sem causa aparente, aí sim tem que ser investigado, né? Mesmo porque nós sabemos que hoje, né, muito embora a Bíblia ela não nos considere, ela não permite, né, que o sexo seja algo de prazer, na verdade nós sabemos que hoje nós mortais, o sexo é uma forma de prazer, principalmente depois de ser estudado como foi, saber que na atividade sexual nós temos uma grande liberação de uma substância chamada endorfina, que é uma droga que nos enche de prazer. Então, atividade sexual é sempre uma coisa importante. De novo, aqui nós não estamos falando de hétero, homo, ou não estamos falando de gênero. Nós estamos falando de sexualidade, desejo sexual, libido, né? Para não achar que aqui existe preconceito. E, de novo, para que as pessoas possam entender que muitas vezes pegar a criança mexendo no pipi do sexo masculino, ou a menina mexendo na sua vagininha, por quê? Porque a menina descobre que chegou num pontozinho ali, ela passa o dedinho, é gostoso. Então, e esse gostoso não significa que a menina é sexomaníaca,
né? Porque os pais vêm procurar a gente com uma preocupação danada em fato da menina estar se tocando. Da mesma forma que nós adultos sabemos onde sermos tocados, ou procuramos tocar alguém em determinados pontos, a fim de que possamos estimular o desejo sexual daquela pessoa, a criança ela descobre por si só. E geralmente descobre, por exemplo, tomando banho, no uso do chuveirinho, porque ela vai descobrir aonde é gostoso. Nossa, passa água aqui, é como dizia, uma música de né? O que será, né? Que ando suspirando pelas alforjas, né? Então, isso tudo é para demonstrar, na tentativa de definir o que é o libido e o que é sexualidade. Então, essa música, ela define muito bem isso daí, né? Então, cuidado com a forma que observe os seus filhos, cuidado com a forma que observe suas filhas, sabe? Tire o pecado da cabeça de vocês, porque o pecado só existe na cabeça do adulto. A criança, uma criança normal, né? Deixando bem claro, uma criança normal, ninguém faz nada de forma pensada, são simplesmente instintos, né? Então, isso é a maior prova que a natureza, como funciona a natureza. Nós somos instintivos sexuais, né? Nós agimos por instintos sexuais. Nós não temos que apertar um botão, né, on-off, para despertar o nosso interesse sexual. Então, eu vou abrir, que alguém quiser perguntar alguma coisa, a Érica, eu não sei o que mais nós vamos abordar, alguma outra preferência. Legal. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor aqui, que foram perguntas que já vieram, doutor Arthur. E até para a gente esclarecer algumas coisas, né? O senhor falou que quando a gente vai tratar do tema da sexualidade, é importante que seja tratado entre o marido e a esposa. Correto. Geralmente a esposa vem até o senhor, que é o ginecologista, né? E que vai entender essa necessidade que ela está passando nesse momento, seja ou não pós-menopausa ou durante esse processo todo. Mas nesse caso, ela deve vir até o senhor com o marido? Nesse caso, o tratamento é feito com o senhor faz esse tratamento tanto na esposa enquanto no marido ou não? Ou são especialidades médicas diferentes? O marido tem que buscar uma outra especialidade? Na parte da sexualidade, a primeira que eu sempre sugiro é assim, a pessoa que está com problema de sexualidade, que ela acha que tem alteração na sexualidade, aí eu vou da mulher. Primeiro, a mulher venha ao consultório. Segundo, se desbloqueie, né? E aí fale sobre o que está acontecendo para poder ver, vamos supor, a esposa de alguém que bebe muito, por exemplo. Aí o cara bebe o dia inteiro, chega em casa, a mulher tomou seu banho, tá cheirosinho, o cara chega em casa bêbado, fedendo de todas as formas, mal cheiroso, enfim. Aí vai querer namorar, vai querer ter relação. Essa mulher não vai querer. Então, não adianta eu querer corrigir uma coisa se a base é outra. Então, a primeira orientação procure, né, venha até o consultório, nós conversamos sobre o tema e depois sim eu vou e chamo o marido. Porque muitas vezes a própria mulher, acompanhada do marido, ela se sente constrangida de falar de algum desejo ou de alguma coisa que ela não esteja satisfeita. Então, sempre, né, quer falar sobre o assunto, vem, como tem os exames de rotina, os exames anuais que todas as mulheres devem fazer, vem e fale. E aí, o profissional, por teoria, né, porque não são todos os profissionais que são habilitados para isso, mas o profissional, por teoria, ele vai fazer uma avaliação geral, vai ver a necessidade de corrigir ou não, e vai oferecer as formas de tratar, inclusive, sendo uma delas, inclusive com a presença do marido. É igual eu falo, no pré-natal, por exemplo, em que existe uma diminuição acentuada da libido, eu sempre gosto que sempre esteja o casal junto, porque a mulher, ela se culpa até nesse momento. A mulher, ela acha que, agora ficou grávida, o marido quer continuar tendo relações e ela não quer, ela se sente acanhada, ela fica sem jeito de falar que não quer ter relações. Mas o normal é ela não querer ter, né? Eu não gosto da palavra normal, o comum é ela não querer ter, né? Mas existem aquelas mulheres também que adoram ter relações sexuais durante a gestação. Então, primeiro, faça
tire a sua dúvida individualmente, para que depois seja chamado o marido, que também pode ser de forma individual, e depois sim o casal. Legal. Teve uma pergunta de uma das nossas seguidoras aí. Ela disse que o marido dela está com problemas de ejaculação precoce. Quais são as causas e o que fazer? Então, a ejaculação precoce ela é muito mais comum do que isso parece. Só que poucos são os casais que têm facilidade de tocar nesse assunto. Nós precisamos ver, primeira coisa assim, se realmente está acontecendo a ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? É o marido, né? Ele no segundo movimento sexual, no máximo no terceiro movimento sexual, ele já ejacular. Não necessariamente ter orgasmo. Sim, é diferente uma coisa ejacular, outra coisa é o orgasmo. O orgasmo é plenitude de todos os sentidos, né? Ejaculação é o ato de você eliminar espermatozoide, eliminar esperma. Então, aí cai naquele negócio que nós já conversamos sobre fogão a lenha e fogão a gás. Muitas vezes existem aquelas mulheres que elas são mais demoradas a terem o seu orgasmo e o marido não consegue acompanhar. Aí isso é uma coisa. Agora, se o marido, ele, como diz uma paciente minha, se reportou uma vez, olha, meu marido só de me ver sem roupa, ele tem ejaculação. Então, aí isso é uma ejaculação precoce. Isso tem tratamento. O tratamento é bem simples, é uma coisa que não é nada de complicado e que melhora bem a relação do casal, porque um casal infeliz sexualmente tem tudo para dar errado no futuro, né? Eu acho que o principal, né, é amor, felicidade, né, sexo e dinheiro, né? Aqui é que nós temos que ser claro, porque eu sempre falo que a falta de amor, ela sai pela mesma porta que entra a falta de dinheiro, né? Então, do ponto de vista global, né, parece uma coisa meio discrepante, mas essa é uma verdade. Então, não adianta nada a mulher se preparar, ficar toda bonitinha, toda cheirosinha, e a pessoa chegar sem banho, a pessoa chegar mal cheirosa, a pessoa chegar com a cara cheia de bebida alcoólica e querer atividade sexual. Muito bom. Tem mais uma pergunta. Meu marido tem 45 anos e não está tendo ereção. O que isso pode ser? A causa da disfunção erétil, uma das causas, ela pode ser o transtorno emocional, o estresse, que é muito comum no dia a dia. Agora, nessa época de pandemia, e se a pessoa, conforme a perda de rendimento financeiro dessa pessoa, isso pode ser um fator agravante. Agora, se a pessoa já vem com isso há algum tempo, então é importante saber que ele pode ter alguma disfunção orgânica. Principalmente a mais comum é o diabetes, tá? Mas tem que ser investigado. Tem que ser investigado para a gente poder tentar descobrir se é uma causa física ou se é uma causa emocional, se é uma causa de um distúrbio emocional, um distúrbio psiquiátrico, o psiquiátrico no sentido de depressão, ansiedade ou angústia, tá certo? E não, quando nós falamos do termo psiquiatra, né, o pessoal... as pessoas assustam, né, porque acham que psiquiatra é pra louco, né? É só pra louco. Né? Não é. Mais uma pergunta aqui. A partir de quantos anos inicia-se essa vida sexual de uma pessoa? Então, a sexualidade ela é presente já a partir dos 2 anos de idade. Né? A sexualidade... Atividade sexual é o ato é o encontro de 2 pessoas. Né? Aqui, de novo, nós não estamos falando de gênero nem nada. Mas é o encontro de 2 pessoas. E esse desejo, ele é instintivo. Obviamente que o homem, ele sente uma atração, ele é muito mais fácil de ser atraído que uma mulher. A mulher não, como ela é mais inteligente, ela faculta, né? Ela faz várias avaliações inconscientes para ver se aquele homem é o homem que, na verdade, esse inconsciente determina, assim como nos animais, determina aquele que vai ser o proliferador, o protetor da raça. Né? Ele está apto a ser pai da criança. A sexualidade é importante deixar claro que ela envolve preservação de espécie. Né? O ato sexual, o prazer sexual é nosso, é o do humano.
Mas o ato sexual é preservação de espécie. Tá bom? Entendi. Tem uma pergunta aqui, ó, que foi a irmã da minha vizinha que quis saber. Ah, tá. Depende da mulher que se relaciona essa questão da ejaculação precoce ou não? Ou é do cara isso? É da pessoa já, independente da parceira? Então, existe assim, a parceira que tem consciência que o cara tem ejaculação precoce, nós, além do uso de alguns medicamentos, nós também orientamos algumas variações de atividade sexual, justamente a fim de facilitar e de retardar essa ejaculação precoce. Agora, se a parceira, se ela não interage com a pessoa, se ela não participa, se ela não informa, se ela não... Então, aí nós, obviamente vai depender da parceira. Né? Mas isso não quer dizer, olha, eu transo com uma, eu vou lá e eu demoro para ejacular. Uhum. Mas e com a outra, porque aí demonstra assim, olha, eu estou tendo mais interesse em A e menos interesse em B. Né? Então... Se a parceira está... não colabora. E se ela está influenciando isso daí, pode ser que a parceira não esteja sendo... Agora, tão e a parceira, sim. E a parceira que desperta, né, a ejaculação precoce, por teoria, é para ela ficar mais feliz, né? Porque é muito... O libido está lá na lua, né, do marido, né, do parceiro. Exatamente. O senhor falou sobre ninfomaníacos. Isso tem tratamento? Foi outra pergunta. Tem tratamento. Da mesma forma que existe a ejaculação precoce, né, o ninfomaníaco, que é o desejo exacerbado de atividade sexual, isso também nós também tratamos. Né? Desde que seja uma coisa que incomode a pessoa ou incomode o parceiro. Por quê? Porque isso não é uma coisa pejorativa. A pessoa que tem o desejo sexual várias vezes ao dia, isso não é uma coisa libidinosa. Né? Agora, depende, por exemplo, o marido não está aguentando, o marido ou a esposa não está aguentando. Aí sim, tem que ser tratado. Tem que ser investigado. Doutor Arthur, a gente sabe que na área da neurociência, eu não sei se vocês sabem, né? Até compartilhar aqui com a galera que tá aí. Vocês sabem quantas vezes o homem pensa em sexo durante o dia? Não. Tem ideia disso? Eu não tenho, tá vendo? Na época me pegou de calça curta. Olha lá. Uma vez a cada 55 segundos. Meu Deus. Inconscientemente. Mas deixa eu falar uma coisa. Pensar não quer dizer que faz. Então existe uma grande diferença, viu, meninas? Entre pensar e fazer. Existe uma ponte assim, ó, enorme, né? Mas partindo desse princípio, as mulheres não têm tanta velocidade assim, tá? Em relação a isso, elas pensam muito menos, tá? Mas em relação a isso, é comum, então é verdade que a sexualidade masculina ela é muito mais exacerbada do que a feminina? Muito mais. Porque o homem, o desejo do homem é o desejo que nós chamamos de o desejo macho, né? É o desejo reprodutivo. E o desejo da mulher é o desejo de reprodução com qualidade, né? A mulher ela é muito mais preocupada inconscientemente em quem vai ser o pai dos filhos, a fim de que ela procure um macho, a fim de que ela procure um homem em que tem as melhores características inconscientes da mulher, para ela poder se apresentar, para ela poder se abrir para o homem. Sim. E já nós homens não. Nós somos totalmente instintivos. Nós não temos... O nosso desejo sexual é só de pensar na mulher, o desejo ele já surge, né? É diferente da mulher. A mulher ela é criteriosa, por isso que eu falo que as mulheres são muito mais inteligentes do que nós, né? Isso a gente já sabia, porque a mulher escolhe, o homem espalha. Existe uma diferença muito grande, pode reparar. Os caras fazem filho com todo mundo, não é assim? Os meninos espalham, as mulheres escolhem, não é verdade? A mulher é muito mais seletiva. Não tenha dúvida. O senhor nem vai ser louco de falar que não, né? Não vai falar que não. não. E olha que tô eu e o Adriano aqui, já pegou. Não, eles já perderam, gente. Ela sozinha aqui, ó, ela derruba nós dois fácil. Não, a mulherada aí, ó, a mulherada sabe que eu tô falando a verdade, né?
Mas enfim, mas isso é uma verdade mesmo. Quando a gente vai estudar a diferença do cérebro masculino e feminino, é muito claro isso, que as mulheres elas vão atrás da qualidade, elas escolhem. E olha, que eu vou falar uma coisa pra você. Mesmo a mulherada com esse senso crítico, tem uma que pega uns para-raio de treta. Que eu vou falar pra você, que eu falei na live de manhã. Falei na live de manhã, se amou, né, Solange? Falei na live de manhã hoje, essa questão, né? Para de ser para-raio de treta, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Voltando aqui, o doutor Arthur vai ter ataque. Mas vocês não concordam comigo? Gente, tem gente que, pelo amor de Deus... Só pra vocês verem, eu tô distante, só pra vocês verem. Eu não aguento, eu rio o tempo inteiro com essa menina. Gente, mas ó, pode reparar, gente, não dá vontade de chorar? Porque, a vida tá tudo estourada, vai lá atrás de outro para-raio de treta. Vocês já estão tendo noção aqui mais ou menos de como é que é o esquema. Sabendo que esses caras não escolhem ninguém, só espalham. Vocês não acreditem quando eles falam que eles amam vocês, é mentira. É mentira isso, tá? Então agora, neurologicamente falando, amor é uma escolha. Eles enganam a gente. É sério, não é mentira. Por isso que ele tá tendo, passando mal aqui, ó. Que ele sabe o que eu sei, ele sabe. É por isso que eu sou ginecologista, porque eu defendo tantas mulheres. Porque... e vou defendê-las sempre, né? É o que eu sempre falo para as mulheres. Se as mulheres soubessem 10% do poder que elas têm, o mundo era totalmente diferente. Só que as mulheres ainda não sabem disso. Então, por isso que alguns maridos, no bom sentido, né, tem medo que a esposa venha aqui. Porque eu chego e falo, olha, você pode isso, você pode aquilo, você pode isso ou outro. Porque aí você mantém o seu marido, ó, certinho. Não seja inocente, não seja... Seja tonto. Permite seu padrão de qualidade manter-se lá em cima. Gente, mas já tá na primeira página. Você tá até vermelho. Você tá até vermelho. Gente, mas ó, nem precisa ser muito sério, porque tá na primeira página da Bíblia. Deus passou 7 dias pra montar todo esse império. Olha a Solange aqui, ó. te defendendo, olha a Olha Solange. lá. Perdeu, doutor. Isso mesmo. A minha irmã perdeu. falando que eu tô vermelho. Ó, mas deixa eu falar uma coisa. Deus levou 7 dias, não foi? Pra construir todo esse império aqui. 6 dias. No 7º ele descansou. Bastou Eva ir lá, esculhambou com tudo isso aqui. Não precisou muita coisa, gente. Ela só ofereceu a maçã pro baixa performance do Adão. O cara comeu. Você tem noção? O cara tava instruído. Olha só, Adão estava instruído, ele sabia o que ele tinha para fazer, tava lá feito um retardado catalogando o bicho, bastou ela oferecer a maçã, o trouxa comeu, não precisou muita coisa. Mulherada, presta atenção. Vamos lá, voltando aqui, voltando para as nossas perguntas. Ele tá passando mal aqui, gente. Mas é impressionante, é a mais pura, é a mais pura verdade. É verdade, gente. Gente, eu dou treinamento de alta performance. Vocês não têm noção. Às vezes eu olho pra cara dos caras assim, ó. Pra vocês eu posso falar, né? Para os meninos, não. Olha, agora eu vou entrar na lista negra dela. Agora ela tem o Adriano, que ela bate todo dia. Agora ela achou mais um pra ela bater todo dia. A Solange gente. já virou, já tá do lado dela. Já... Solange, nós precisamos conversar. Olha lá o oxigênio pra ele. Minha irmã mandou me dar oxigênio, olha só. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm. Eu vou fazer um treinamento só pras meninas. Eu adoro fazer esses encontros pra mulheres, sabe? Aí aparecem uns perdidos lá no meio. Coitado, ele apanha tanto. Parece o Shin. O Shin não tá aí hoje. Cadê o Shin? O Shin não tá aí hoje. Olha Nilce falando. E Salomão, então? Então, trouxa, tonto. É ou não é? Ajuda esses homens. Gente, vocês não têm ideia. Eu acho que Deus é menina. Eu acho que Deus é menina. Porque ele fez Adão com todo aquele esquema todo. Aí ele olhou, tava incomodado com a felicidade de Adão. Falou, Adão, peraí que eu vou dar um jeito pra você. Aguenta a mão um pouquinho. Botou Eva. Tá vendo o que Deus fez com os homens? Olha. Olha o Shin aí. Shin, você tá aí, Shin? Muito bom, Shin. Muito bem. Mas vamos lá. O Shin virou referência agora. O Shin é referência das lives nossas aqui.
Shin, você não tem noção quando a Aninha começar a botar as garras dela do lado de fora. Ainda mais que agora ela tá frequentando aqui o consultório, você não tem ideia, Shin, o que vai acontecer com você. De japonês você vai virar chinês, Shin. Doutor Arthur tá passando mal aqui, ó. O Cláudio falou que a risada do doutor Arthur é o máximo. Tá passando mal. Shin, coitado do Shin. Ai, meu pai amado. Ai, gente. Ai, é muito divertido. Ah, É muito... A Rita lá. Rita disse que tá ouvindo, você e seu marido ouvindo e cozinhando. Rita, você não tem noção, Rita. Você não tem noção. Ah, minha irmã também morrendo de rir lá. Olha lá, todo mundo rindo. Mas mulherada, vocês não têm ideia. A gente precisa fazer uma live só pras mulheres. Não vejo a hora disso aqui tudo acabar. Pra eu arrancar essa máscara aqui pra gente fazer uma live só pras mulheres. Vocês não têm ideia do poder que vocês têm. Não tem, isso não tem mesmo. Não tem Isso noção. A mulher não sabe o tamanho do poder que ela tem na mão. Isso é fato. Isso é brincadeiras à parte. Isso a Érica é autoridade em falar. E o Adriano é autoridade em atender. E não, eu também autoridade em atender o que ela fala. Porque ela fala bem, ó. Ô menina, possa. Preciso falar a verdade pra vocês. Pensa nisso. Olha todo esse império que Deus construiu pra gente morar no paraíso. Super bem intencionado. Você não ia precisar trabalhar, você não ia precisar lavar, passar roupa. Bastou Eva ir lá. Acabou. Shin, você tá com medo, Shin? Ai, Shin, você de japonês vai virar coreano. Acho que nem chinês, Shin. Aguenta a mão. Vamos voltar para as perguntas. Vamos voltar. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Eu não consigo perguntar para ele, não para de ir. A minha tá me atacando. O Cláudio falou para fazer uma só para homem. Você tá louco, Cláudio? Que eu vou dar munição na sua mão? Você tá louco? De jeito nenhum. Ai, meu pai. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que o senhor respondeu no começo, mas se o senhor puder explanar mais, a respeito da libido na menopausa. A libido na menopausa é uma coisa que, da mesma forma que a menopausa significa ausência de menstruação, né, significa a última menstruação, justamente pelo... A Solange quer encontrar a maldita da Eva. Eu também, Solange. Vou encontrar essa maldita porque ela que faz eu lavar e passar roupa, fazer pão, cozinhar. Era pra eu estar de boa. De boa, Solange. Quando eu morrer, eu vou chegar e estar com Jesus, se Deus quiser. Mas a hora que eu olhar pra ele, eu vou falar: Jesus, segura um pouquinho a onda aí, vai chamar Eva. Mas eu vou dar um pau nessa Eva que você não tem ideia. Vocês vão ver. Depois eu mando notícia pra você. Fala, doutor Arthur, pode falar agora. Então, vamos voltando. Desculpa, tentando voltar, né? É como decresce com a ação dos hormônios. Eles em decréscimo. Existe todas as mulheres, elas também são dependentes de um hormônio chamado testosterona, que é o hormônio que é o hormônio que estimula a libido, né? E se com a diminuição do estrogênio e da progesterona, existe também a diminuição da testosterona, né? Que é o hormônio que estimula a libido. Então, na pós-menopausa é comum ter uma diminuição do desejo sexual, ter uma alteração na sexualidade. A pessoa não perde a sexualidade em si, né? Mas ela diminui a libido. Então, ela vai manter a sexualidade dela, mas trabalhando melhor a libido. Muito bem. Tem umas perguntinhas aqui para fazer pro senhor. Por que as mulheres têm mais infecções urinárias? As mulheres têm mais infecções urinárias porque a uretra feminina, ela tem só 3 centímetros. Então, de dentro da bexiga, aqui até aqui fora, são só 3 centímetros. E a região, a região do períneo, é uma região que é muito contaminada. Muitas vezes, o que elas acham que são infecções urinárias não são infecções urinárias, pode ser uma cistite leve, da mesma forma que pode ser um quadro de corrimento vaginal, que dá a mesma sensação de infecções urinárias. Teve uma pergunta ali também sobre se a masturbação é prejudicial à saúde. Não, isso também é outra coisa que
A masturbação, nós utilizamos muito a masturbação até como forma de ensinamento sexual. Principalmente para uma das formas de tratamento, como foi perguntado, da ejaculação precoce, uma das formas utilizadas justamente a fim de educar o corpo e mostrar para ele o horário e o poder de controle da ejaculação, vem através de testes, de treinamentos como na masturbação. Da mesma forma que nós orientamos as mulheres para tentar descobrir os locais em que elas sentem maior prazer ou melhor, que é mais gostoso de ser tocado, nós também orientamos através de processo de masturbação. Não a masturbação pejorativa, como a gente ouve falar, mas aí é uma masturbação a fim de tentar aprender e conhecer o lado escuro do corpo dela, que ela não conhece. Ok. Vou ver mais uma pergunta, pessoal. Se vocês quiserem colocar as perguntas nessa caixinha, no pontinho de interrogação, eu vou lendo para vocês, tá? Ficar muito tempo sem fazer relação sexual faz mal à saúde? Olha, não é fazer mal à saúde, não faz, né? Se a pessoa está bem, sem atividade sexual, ela só precisa lembrar, assim, quanto mais tempo sem atividade sexual, a hora que for ter uma nova atividade sexual, é bem provável que ela tenha uma cistite junto, né? Que é chamada cistite da lua de mel. Isso não necessariamente, a cistite da lua de mel não é uma coisa que só refere a virgens, né? Então, a mulher que não tem um hábito sexual muito frequente, esses hábitos sexuais, eles podem tender a diminuir justamente por causa disso. Que a hora que ela for ter a relação, ela vai ter as inflamações, as cistites baixas, provocadas pelo próprio ato sexual. Ok. Mais uma pergunta aqui. Ejaculação precoce, como resolver, a gente já falou. O uso de anticoncepcional diminui o desejo sexual? Sem dúvida. O uso de anticoncepcional é hoje o principal fator de diminuição de desejo. Existem algumas combinações que diminuem menos, outras que diminuem mais, mas todos eles, de uma maneira geral, o único anticoncepcional, né, método contraceptivo que não mexe com a libido é o DIU de cobre. Todos os outros métodos, eles mexem bastante com a libido. Ok, acho que tem mais uma pergunta aqui, que é... O da menopausa já fizemos. Existe algum tratamento para aumentar a libido no homem? Sim. Tem vários tratamentos, que é diferente. A disfunção erétil é uma coisa que precisa ficar bem claro. Existe a disfunção erétil masculina, que é o ato do pênis não enrijecer, não ficar duro, né? E a diminuição da libido. A diminuição da libido pode estar relacionada a uma diminuição da atividade hormonal. E na correção dessa atividade hormonal, da mesma forma que antigamente a mulher falava assim, estou fazendo o tratamento da menopausa, hoje também existe o tratamento da andropausa, né? Então, isso precisa ficar claro. O problema é que, como eu falei, os homens eles são muito mais preconceituosos que as mulheres. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já fizemos todas as perguntas aqui, respondemos todas as perguntas aqui. Opa! Doutor Arthur, a gente tem ainda uns minutinhos da live. Teve alguma pergunta que não foi feita que o senhor queira explanar? O que eu quero reenfatizar, assim, que a sexualidade é uma coisa maravilhosa. Não a transformemos em pecado ao ver uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino se tocar. Não critique essa criança justamente para que essa criança venha ter manifestações mais tardias. Por exemplo, a menina, ela tem muito um negócio que nós chamamos de vaginismo. São meninas que foram tão repreendidas quando crianças, que hoje o ato de, mesmo casadas e tal, o ato de ter relação sexual, para ela é uma coisa altamente desprazerosa, é uma coisa altamente dolorida, uma coisa altamente chata. Não estamos falando que ela está mudando a opinião sexual dela, que ela está mudando a sensação sexual dela. O que nós estamos querendo falar é que existem distúrbios emocionais que podem levar as meninas e as mulheres a um negócio chamado vaginismo, que é muito mais uma dor de origem emocional, geralmente por traumas acontecidos na infância, traumas de repreensão. Quando eu falo traumas aqui, é uma diferença muito grande entre abuso sexual e traumas emocionais, traumas de infância. Por isso que, por exemplo, o casal que tem o hábito de dormir com a criança dentro do quarto, nós desaconselhamos, né? Por quê? Porque
pode querer namorar, a criança às vezes você acha que a criança está dormindo, isso não é uma coisa legal, né? Desde o início da vida, a criança tem que saber o limite dela, o quarto dela onde é. Né? Esse negócio de pai ter relação com a mãe na frente de criança, ou achando que a criança está dormindo, ou ter relação no mesmo quarto, isso você pode estar gerando um trauma lá na frente. Tá? Então, muito cuidado com as crianças, para elas não crescerem, né? E vocês não criarem um trauma para essa criança lá na frente. Principalmente as crianças do sexo feminino. Porque para os homens, né, o homem acha maravilhoso o filho ficar mostrando que ele está com um pintinho duro. Mas ele não aceita, por exemplo, falar que a menininha está passando o dedinho na vagina, né, no clítoris dela. Então, cuidado, não vamos fazer essa distinção, não vamos fazer essa diferença. Vamos educar, né, educar dentro de princípios éticos, dentro de princípios morais, sem achar que a criança está tendenciando a ser uma prostituta, ou achar que a criança está tendendo a ser um trans, um homossexual, enfim, não é nada disso, tá? Então vamos tomar muito cuidado na educação das crianças, porque são elas que vão estar aí na vida para frente. Hoje, os grandes problemas sexuais que nós encontramos, eles são trazidos da época da infância, justamente por uma repreensão muito importante que aconteceu na vida infantil dessas meninas. Ok. Então é isso, doutor Arthur. Olha... Muito obrigado. Ó, o Cláudio falou que ele ganhou a tarde hoje de tanto que ele riu com o senhor. A Alessandra tá falando que o marido dela falou que foi Eva que tacou fogo no parquinho. Nem me fale, no parquinho de Adão ainda, esse baixa performance, né? Não é verdade? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Como sempre, vocês são top de linha. Top. Aninha, mete fogo nesse parquinho do Shin aí, Aninha. Gente, obrigado mais uma vez. Próxima quarta nós estamos aí. Informe o que vocês querem que a gente converse. Isso! Fala pra gente, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que o Dr. Arthur aborde aqui, me manda mensagem no direct, a gente mantém a privacidade de vocês como sempre. E muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã, 5h45, tem live de manhã. E 12h37 tem live também. Tá bom? Beijo enorme pra vocês. Pelo jeito tava seco. Tava seco o parquinho de Adão, sem sombra de dúvida. Esse Adão, meu filho, baixa performance. Mas deixa Adão. Nunca vi um cara mais... Quando eu vou dar exemplo de funcionário baixa performance... O meu exemplo é Adão. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha todas as regras, ele sabia o que ele tinha que fazer. Bastou alguém oferecer para ele lá qualquer coisinha, o cara cai na onda por causa de uma maçã. Mas ele tem que ser fraco mesmo, né? O cara é muito fraco, né? Solange, um beijão. Beijo pra vocês, viu? Minha irmã Nizinha, que eu chamo de Nizinha, um beijão, obrigado. Beijo pra todos vocês. Sim, abre os olhos, já estão querendo até te operar, fazer você de ocidental virar oriental virar ocidental. Vai ficar com os olhos abertos agora. Ah, Xim, presta atenção, hein, Xim? Nilce, um beijo pra você. Depois a gente se fala com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.